Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Volta às aulas para nos tribunais. A Prefeitura do Rio disse em nota que a decisão do TRT não vale para a capital por causa de uma decisão judicial anterior que continua valendo. Rio inicia mais uma fase de flexibilização. Cinemas e teatros estão autorizados a funcionar. Você vai conhecer o projeto Hortas Cariocas, que foi incluído pela ONU em Programa de Desenvolvimento Sustentável. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre educação. O Tribunal Regional do Trabalho cassou a liminar que proibia a volta às aulas da rede particular no estado. No entanto, essa decisão não vale para a capital. Mesmo assim, algumas escolas funcionaram nesta segunda-feira. A polêmica começou no fim de semana com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que cassou uma liminar que proibia a volta às aulas na rede privada de ensino do estado. Mas a Prefeitura do Rio disse em nota que a decisão do TRT não vale para a capital por causa de uma decisão judicial anterior que continua valendo. Segundo ainda a nota da Prefeitura, a Procuradoria-Geral do município recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra o TRT e aguarda a análise do mérito. Mesmo assim, algumas escolas funcionaram nesta segunda-feira na capital, como esta em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Segundo o que foi divulgado, apenas 7 dos 160 alunos do ensino fundamental compareceram. O Sindicato dos Professores do município do Rio e região, que tinha conseguido liminar para impedir o retorno às aulas a partir do dia 14 de setembro, informou que vai recorrer da decisão do TRT. É importante ressaltar que, no nosso entendimento, essa decisão vale apenas para professores de ensino fundamental e médio e que nós estamos em greve de atividades presenciais em defesa da vida, conforme aprovado quase que por unanimidade na nossa última Assembleia, realizada no sábado. A Sociedade de Pediatria do Estado do Rio divulgou uma carta de 2 médicas que fazem parte da associação. Elas destacam que, se por um tempo as escolas tiveram que ser fechadas, por outro lado, a ciência não nos obriga a ter uma posição fixa sobre isso até o fim. De acordo ainda com a carta, a reabertura das escolas poderia não ter grande impacto sobre o aumento do número de casos, desde que as medidas de mitigação sejam universais e garantidas pela gestão pública e privada. Uma escola de Madureira, na zona norte do Rio, também voltou a funcionar nesta segunda-feira. A escola criou medidas de segurança, seguindo protocolos da Vigilância Sanitária Municipal. Todos os nossos colaboradores fizeram teste de Covid e testaram negativo. E foi criada uma sala de higienização, onde cada criança e funcionário passará antes de entrar na escola. Assim que a criança chegar na escola, ela passará pela sala de higienização, onde o primeiro passo será a aferição de temperatura. Uma vez que a sua temperatura esteja normal, ela prosseguirá no circuito de higienização. Se a temperatura não estiver adequada, ela retornará à sua residência. Depois da temperatura aferida, ela passa no tapete de higienização dos calçados. Faremos higienização das mãos com álcool em gel e, posteriormente, das roupas e mochilas através do nosso pulverizador. Aqui dentro, o uso da máscara será obrigatório. Uma vez que a criança passar pelo processo de higienização, eles poderão seguir para a sala de aula, onde deverão manter o distanciamento social. Entramos em contato com os pais e maior parte das pessoas concordaram com as aulas presenciais, pelas dificuldades que eles estão tendo de não ter internet, computadores, e as crianças não estão desenvolvendo. De acordo com o decreto do município, que ainda está para ser julgado,
Eu entendo que o município, a competência dele é somente educação infantil, da creche ao pré-2. Como eu não estou com a educação infantil hoje dentro da minha escola, eu entendi que na capital a prefeitura não poderia reabrir as suas escolas. Como eles respondem somente por esse segmento, eu não chamei os pais desse segmento para a retomada da escola. E sim, só convoquei os pais do ensino fundamental, que é competência do Estado. Gradativamente, voluntariamente, horários reduzidos de 2 horas, turmas com 5 a 7 crianças com distanciamento. Nós cumprimos com todos os protocolos de exigência da vigilância sanitária, profissionais todos fizeram o teste do Covid, profissionais todos fizeram o curso da vigilância sanitária para poder estar recebendo os seus alunos. Na semana passada, uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores do Rio reuniu parlamentares, profissionais da área de saúde, o Ministério Público, a Defensoria Pública e representantes das escolas privadas, que defenderam o retorno das aulas. Qual país ou que cidade séria é essa que coloca a educação como última coisa a ser aberta no plano de retomada da sua cidade? E, infelizmente, os nossos convidados não vão poder falar, mas eles estariam aqui exatamente para mostrar que a categoria da educação infantil e das creches é a idade menos prejudicada pelo Covid-19, né? Médicos e estudos internacionais estão aí para mostrar que eles não são praticamente vetores. A carga viral de uma criança é muito baixa, o que não faz dela um ponto-chave de transmissibilidade, né? E, principalmente, no momento em que você fala que tudo já retomou e que as atividades voltaram a funcionar, esses pais estão na rua trabalhando e perde completamente o sentido de você deixar uma criança trancada dentro de casa. E que esse trancada fique muito entre aspas para todo mundo, porque, na verdade, as crianças não estão trancadas dentro de casa. As crianças estão nas ruas, as crianças estão nas praias, nos parques, em tudo que é lugar. Então, não tem mais o menor sentido e se transforma numa total hipocrisia a gente manter o discurso de que as escolas estão fechadas por uma questão de saúde pública. Criança aprende com criança, ela aprende na interação, ela aprende com o olho no olho. Uma das dificuldades que nós temos, diferente do ensino fundamental, é que a criança pequena precisa, para o seu desenvolvimento, de um outro que se coloque em posição de escuta e de olhar e de acolhimento a ela. E virtualmente isso é bastante prejudicado. Os representantes do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública disseram que qualquer medida tem que se basear em critérios técnicos. As ações da Defensoria Pública são pautadas exclusivamente em critérios técnicos que nos são repassados, tá? A questão das escolas serem o último setor econômico a ser aberto está prevista no Boletim Epidemiológico 11 do Ministério da Saúde, que prevê orientações, replica as orientações da Organização Mundial de Saúde, que diz que as escolas só devem abrir no momento em que houver risco muito baixo, né, da pandemia, em razão do que a escola representa, do número de contatos que a escola provoca e da impossibilidade da adoção de medidas de prevenção ao contágio, como utilização de máscaras e redução mesmo desses contatos naquele espaço. O promotor de justiça não é um cientista, né? Ele trabalha com o direito, com as decisões dos tribunais superiores, com a lei, enfim. Então, nós não sendo especialistas nessa área, nós escolhemos um critério objetivo, né? que são os estudos e os parâmetros que estão sendo produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz. Nós não sabemos exatamente, agora eu me informei, através da fala do professor Hermano, a quem eu agradeço, e indago, inclusive, se já há algum estudo mais recente da Fiocruz, porque o último que eu tive acesso, se eu não me engano, foi publicado mais ou menos no dia 20 de julho, né? Então, tomei conhecimento agora desses dados mais atualizados
e quero deixar muito claro que, por uma questão de coerência, é a partir dessas informações e desses estudos que a promotoria vai se orientar. O retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais públicas está previsto para o dia 5 de outubro, para quem não tem acesso à internet. Na rede municipal, ainda não há previsão. A cidade do Rio de Janeiro entra em mais uma etapa de flexibilização das atividades econômicas. Cinemas e teatros estão autorizados a funcionar com algumas restrições. Apesar da fiscalização da prefeitura, as praias ficaram lotadas no final de semana. Os banhistas ignoraram mais uma vez a proibição e ocuparam as areias. Na orla, 386 veículos foram removidos por não respeitarem as regras do plano de retomada. A prefeitura, através de órgãos competentes, também fiscalizou bares e polos gastronômicos em diversos pontos da cidade. Cinemas, teatros e anfiteatros no município funcionarão apenas com metade da capacidade e é proibida a venda de bebida e comida. Medidas de higienização entre as sessões são obrigatórias, assim como o uso de máscaras. Essas medidas foram anunciadas na última sexta-feira e é uma adaptação às regras da sexta fase do processo de retomada das atividades econômicas durante a pandemia da Covid-19. A nova medida, que começa a valer a partir dessa segunda-feira, foi lamentada pelo presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio. Gilberto Leal, em rede social, diz que lamenta profundamente adiar mais uma vez a reabertura numa cidade que já foi a capital do cinema. E você vai ver no próximo bloco, o projeto Hortas Cariocas é incluído em Programa de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O novo coronavírus afetou o mundo inteiro. Já sabemos que a principal medida de prevenção é lavar as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienizá-las com álcool em gel. Mas como garantir condições de higiene para populações em situação de vulnerabilidade ou de rua, que muitas vezes não têm condições mínimas de sobrevivência? Como tomar cuidados para frear o contágio pela Covid-19 nas populações e territórios mais expostos à contaminação, sem acesso à informação e abrigo? Esses e outros assuntos serão tratados no nosso podcast Viralizados, uma produção da Fiocruz Brasília. Recebemos diversas perguntas sobre o assunto nas nossas mídias sociais. Hoje, você confere aqui as respostas com o psicólogo sanitarista e pesquisador da Fiocruz Brasília, Marcelo Pedra. Como acolher centenas de pessoas em situação de rua no mesmo espaço sem aumentar a exposição? Certamente os espaços de acolhimento institucionais precisam ser revistos, né? Para poder contemplar todas as exigências de isolamento, né, que o Covid-19 estabelece, né? A necessidade dos abrigos estarem preparados, não só para a questão da necessidade de isolamento, né, a distância entre as camas, a necessidade, a possibilidade de ter algum tipo de normativa que oriente, né, essa necessidade. E para isso, inclusive, a Fiocruz Brasília já construiu uma cartilha junto com um conjunto de materiais lançado no campo da saúde mental para esse momento do Covid, em que pese a cartilha sobre população em situação de rua, né, sobre o cuidado, né, a população em situação de rua não seja só no campo da saúde mental, mas a Fiocruz acabou de lançar uma cartilha que faz algumas proposições, inclusive para a organização dos espaços de acolhimento institucional. Prevenção combina com informação e informação de qualidade, confiável, segura e atualizada. Compartilhe esse podcast com seus familiares e amigos. Se você ainda não achou a resposta que procurava, mande suas dúvidas pra gente no Facebook ou Instagram. Na próxima edição, a sua resposta pode estar aqui. Mais 4 pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro foram anunciados durante o final de semana. O prazo final estipulado pelo Tribunal Regional Eleitoral é até o dia 26 de setembro.
A Prefeitura do Rio tem mais 4 candidatos que foram anunciados no último final de semana. O MDB oficializou o vereador Paulo Messina. O PSL indicou o deputado federal Luiz Lima. O PDT, a deputada estadual Marta Rocha. E o Novo, o engenheiro Fred Luz. Eles se juntam a Clarissa Garotinho, do PROS, Ciro Garcia, do PSTU, Eduardo Paes, do Democratas, Glória Heloísa, do PSC, Hugo Leal, do PSD, Marcelo Crivella, do Republicanos, Renata Souza, do PSOL e Suede Aidar, do PMB. As agências do INSS voltaram a funcionar, mas os peritos do INSS não apareceram para trabalhar. A repórter Mariana Rosadas tem as informações. Depois de 6 adiamentos, as agências do INSS voltaram a abrir nesta segunda-feira. No Rio de Janeiro, apenas os postos de Irajá, Copacabana, Meier e Praça da Bandeira funcionaram. Na unidade da Zona Norte houve tumulto, já que os peritos exigiram adaptações e não retornaram ao trabalho. Nem mesmo quem estava com o serviço agendado foi atendido. O INSS esclarece que a retomada está sendo realizada de forma gradual e segura e que nesse primeiro momento serão ofertados 4 serviços: cumprimento de exigência, reabilitação profissional, avaliação social e justificação administrativa. Por enquanto, não haverá retorno da perícia médica federal e as provas de vida continuam suspensas. Os segurados só serão atendidos mediante agendamento através do app Meu INSS ou pela central 135. O projeto Hortas Cariocas foi incluído pela ONU na lista de ações para o desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que a organização pode usar essa iniciativa para outros lugares do mundo. Para saber um pouco mais sobre esse programa, eu conversei com o secretário do Meio Ambiente, Bernardo Egas. Secretário, muito obrigado pela sua presença. É muito importante que a gente dê a dimensão desse reconhecimento que vocês receberam, né, da ONU. A gente sabe que não é a primeira vez que tem um reconhecimento internacional em relação a hortas cariocas, mas é muito importante que a gente explique o que muda a partir desse reconhecimento. É verdade, Sérgio. No final do ano passado, o Hortas Cariocas venceu o prêmio do Pacto de Milão, que é um fórum internacional que discute diversas iniciativas na área de segurança alimentar, principalmente, né, de hortas urbanas. 104 cidades participaram, com 4 finalistas, e o Hortas Cariocas foi o projeto vencedor. A final ocorreu lá em Montpellier, na França. Na ocasião, o nosso embaixador, Antônio Melo, que é a pessoa que cuida da área de Relações Internacionais da Prefeitura, esteve lá presente recebendo esse prêmio, né? E agora a gente foi brindado mais uma vez com um grande reconhecimento internacional, dessa vez por parte da ONU, que elencou o nosso programa entre os programas importantes do mundo na área de desenvolvimento sustentável. É muito importante todo esse reconhecimento. A Prefeitura se orgulha muito desse programa, é um programa que já existia, né, há alguns anos, mas que agora, nessa gestão do prefeito Crivella, tomou uma proporção maior. Hoje nós temos mais de 40 hortas espalhadas pela cidade. Só para explicar um pouco o funcionamento, né, tem os hortelãos que trabalham nessas hortas, eles recebem uma pequena bolsa, um auxílio da prefeitura para estar desenvolvendo esse trabalho. Metade da produção da horta ele está autorizado a vender, para ter essa renda para ele também. E a outra metade ele precisa doar na própria comunidade dele. Esse é o mecanismo do programa. Se em determinado momento esse hortelão consegue vender a produção inteira, e para ele é mais interessante vender tudo e abrir mão da bolsa, a gente emancipa essa horta dele. Então a gente está sempre capacitando esse pessoal para conseguir chegar até esse ponto, porque com o mesmo valor gasto a gente consegue ir ampliando o programa com novas hortas na medida que algumas vão se emancipando. Normalmente a produção é doada, como o senhor disse, em relação aos abrigos, creches e escolas. Nesse período da pandemia, onde a gente percebe que as pessoas estão muito mais vulneráveis e precisando desse tipo de ajuda, a iniciativa da horta ela vem a agregar um detalhe muito importante de sobrevivência, né? Com certeza, né? E tem uma questão também de educação ambiental nisso, né? A pessoa está comendo um alimento orgânico, totalmente saudável, a pessoa se educa para comer melhor. Às vezes é um alimento, se ela for comprar, também é um alimento barato. Então tem essa questão ambiental de cuidar também
daquela área na comunidade que está ali embelezando aquele local. Muitas dessas hortas estão localizadas em áreas onde antes eram lixões. Então, tem determinadas áreas que nós transformamos lixões em hortas. Então, tem todo um aspecto paisagístico, de qualidade de vida, de aproximação do alimento até a mesa de quem consome, então reduzindo também o tempo de deslocamento, as emissões desse deslocamento. Então, é um programa que acaba atingindo diversos espectros interessantes, tanto na área ambiental quanto na social também. Como é que surgiu a ideia da horta? Eu queria que o senhor explicasse com mais detalhes a questão do projeto, ou seja, surgiu com a ideia de reduzir esse risco da insegurança alimentar, né? Por meio aí da ocupação de terrenos ociosos. É interessante que aqui na Secretaria de Meio Ambiente tem uma gerência de agroecologia. E essa gerência tem esse programa Hortas Cariocas desde 2006. Então, é o Júlio que cuida o Júlio Barros é um técnico fantástico nessa área. Ele cuida desde 2006 desse programa. Só que era um programa, claro, muito menor no início, né? Ele estimulava que as pessoas fizessem suas próprias hortas, dava algum auxílio técnico, e isso foi sendo ampliado. Até que nessa gestão do prefeito, a prefeitura tem agora um monitoramento das hortas, tem um trabalho ativo ajudando esses hortelões na ponta, e estamos com mais de 40 hortas fazendo esse trabalho. Secretário, muito obrigado pelas informações e pela entrevista. Eu agradeço a você. Muito obrigado. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.